Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando, está no ar mais um Canal Esportes pela sua TV Mar, canal 525, pela NET Claro, pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar. Eu, Viderlan Araújo, estarei ao seu lado na próxima meia hora, trazendo as últimas notícias do esporte. Aqui no programa nós vamos repercutir a derrota do CSA, que segue assim, ó, segurando a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Que situação do meu azulão do Mutange, hein? Brincadeira. E olha que a torcida tá uma fera, meu amigo, com a diretoria diante desse desempenho baixo do time na segunda divisão do futebol nacional. Será que a vida do CSA vai servir exatamente nos últimos anos de um elevador que foi até o último andar? E agora? Para o fundo, para o térreo, para o subsolo, voltar para a Série D do Campeonato Brasileiro? É isso que o torcedor do CSA não quer. E daqui a pouco nós vamos trazer detalhes a respeito dos 2 gols do Cuiabá. Teve gol de regatiano lá no Cuiabá, o Maxwell, que saiu aqui, ó, no chororô. Brincadeira, rapaz. Já já nós vamos trazer detalhes aqui no programa. O meu CRB, já que falei do meu CSA agora, vou falar do meu CRB, que joga daqui a pouco contra o Juventude, 4 da tarde, fase decisiva da Copa do Brasil. O Galo que foi longe na competição e que ainda está com grandes chances de continuar representando bem o estado de Alagoas. A Série D do Campeonato Brasileiro começa no final de semana, com Jaciobá e Cururipe sendo os nossos representantes. Nós vamos até Pernambuco no programa de hoje para falar de gestão esportiva. Luciano Leonídio vai conversar com a gente, ele que é gestor esportivo e vai nos dar uma aula grátis aqui sobre os principais assuntos no atual cenário do futebol e dos esportes em todo o planeta. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, porque está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. Para a câmera 3 aqui, meu filho, vamos lá. O meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Portal gazetaweb.com, reproduzindo a nossa programação, Portal Gazeta Web, o aplicativo TV Mar também, os assinantes no canal 525 pela NET Claro. Nosso forte abraço, obrigado pela audiência, tá certo? Vamos direto a Pernambuco, vamos lá a Recife, conversar com meu amigo Luciano Leonídio, ele que é gestor esportivo, vai nos explicar aqui nessa abertura do Canal Esportes como anda o cenário, principalmente nessas questões que falam em composição de marca, transmissões televisivas, agora com direito e independência pelos clubes, a chegada, por exemplo, de uma outra emissora do país para transmitir a Libertadores, faz parte dessas mudanças, dessa gestão esportiva atual. Luciano, um grande abraço para você, muito obrigado mais uma vez por atender o nosse convite. Você que está em Recife, capital de Pernambuco, conversando com a gente. Fala um pouquinho sobre essas novidades, Luciano. Obrigado pela presença. Fala, Viderlan, boa tarde aí a todos os espectadores, tanto do meu, né, como você disse, do meu CSA, do meu CRB e todo o pessoal de Alagoas. É um prazer sempre estar aqui no programa discutindo a gestão esportiva, que é um assunto que a gente gosta muito, né? Na verdade, assim, desde que você colocou, depois da MP, né, que coloca o direito para os mandantes, a gente percebe que uma lógica de aceleração de tendências, né? Então, aquilo que se visualizava acontecer num futuro, talvez não tão distante, o processo da pandemia e também a MP meio que acelerou esse processo. Então, deu espaço aí às plataformas de streaming que já existiam, né? A Copa do Nordeste, por exemplo, Live FC, outras plataformas que existem para poder dar conta desse tipo de produto. Deu uma dinâmica bastante interessante no mercado. E mais precisamente aí um novo canal de televisão transmitindo a Libertadores, ou seja, abre a possibilidade do mercado de transitar de uma maneira diferente. Por outro lado, também abre os olhos para a gente perceber para o consumidor, né? Para o torcedor. A quantidade de, se a gente for comprar os direitos de sinal de cada uma das plataformas de streaming, a dor no bolso vai ser pesada, hein? Porque cada uma que tem seu preço, cada um tem sua dinâmica, e isso vai ser uma demanda do mercado que aos poucos, dependendo do nível de competição, o torcedor vai comprar uma para o campeonato estadual, outra para o campeonato brasileiro, outra para uma sul-americana, Libertadores, Copa do Nordeste, enfim. Então, são cenas dos próximos capítulos que o próprio mercado vai estar mostrando para a gente como isso vai se desenvolver.
mas de fato realmente acelera uma tendência e dá a possibilidade dos clubes, das federações, das instituições perceberem um cenário diferente e promover outros produtos, outras ações, outras questões que sejam interessantes para o seu público consumidor. Literalmente, Luciano, o mundo mudou, né? A forma, a proposta hoje para o esporte mudou bastante. Não foi só nessa questão da parada das competições esportivas, né, oficialmente em todo o planeta, por causa da pandemia, por causa também do novo coronavírus, mas também por causa dessa mudança na concepção, na forma das relações econômicas. Eu queria que você falasse exatamente no que isso pode impactar positivamente nas equipes do Nordeste, que é, para mim, o mais preocupante. Quando se fala exatamente da criação, e a Série D começa neste próximo final de semana, e eu já falava exatamente com o público que participará das transmissões, eu farei parte da transmissão via Maicujo, e eles têm uma casadinha juntamente com a CBF TV, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Eu queria que você falasse no que isso pode impactar positivamente para os clubes do Nordeste, com a sua visão. Na minha visão, essa venda, essa negociação, ela precisa ser em bloco. Se ela for numa lógica individualizada, mais enfraquece do que fortalece. Então, um exemplo claro disso é a própria negociação dos direitos de transmissão da Copa do Nordeste, não só do streamer, como também da TV a cabo, TV aberta, enfim, que a Copa do Nordeste já faz há alguns anos e tem trazido cada ano, se cresce um pouco essa arrecadação. Mas a origem dela é porque é feito um processo de venda em bloco. Então, se porventura os clubes forem, a partir da MP, desenvolver, no caso da nossa região, de ser comparada a outras, até mais enfraquecido, por conta do poder econômico e capilaridade de venda desse produto, a gente vai ter uma dificuldade de se tratar isso individualmente. Então, a exemplo do que tivemos na semana passada, né, os clubes do Nordeste visitando o presidente da República, fortalecendo a adoção da MP, mas a gente percebe que já existe um debate interno de se levar isso enquanto um bloco, porque se for na lógica individualizada, certamente fragiliza muito o produto e a gente pode ter um enfraquecimento. Além disso, né, outra questão que a gente pode levar em consideração é a possibilidade das federações promoverem as suas ações. Então, a gente teve na segunda-feira, na última segunda-feira, 7 de setembro, né, no feriado, o último jogo do Campeonato Potiguar, aqui, né, nosso vizinho de região. E a própria Federação Potiguar montou um canal de streaming junto com o fornecedor para fazer as transmissões do Campeonato Potiguar, que até então não existia, não era um campeonato estadual que tinha cobertura dos canais de televisão. Então, a partir da esfera da federação, em articulação com os clubes, se criou um produto, que aí não é o momento aqui de avaliar se funcionou, se não funcionou, acho que é a própria federação que pode trazer essas informações, mas que possibilitou a construção, que possibilitou o desenvolvimento de uma solução diferente do mercado, que até então não era possível, certamente esse processo avançou. E é uma tendência, mas uma tendência se trazer isso em bloco, agrupado, enquanto liga, enquanto grupo de atletas, grupo de instituições, na própria federação, confederação, liga, enfim. Eu acho que a dinâmica vai transitar por aí. Luciano, eu também tive a oportunidade de ver esses avanços aqui na nossa federação, que é a Federação Alagoana, né? A federação ela já transmite via streaming o Campeonato Alagoano já há 3 anos, pelo menos, e a coisa ela conseguiu ganhar uma linha de consolidação muito interessante. O público hoje, por exemplo, já sabe que os canais de transmissão através do YouTube é um mecanismo importantíssimo. A Série D, por exemplo, será transmitida também pelo canal da federação. Isso significa também uma tendência para as outras federações. Você falou há pouco que a Federação Potiguar está ainda desenvolvendo esse estudo, esse mecanismo para colocar à disposição do público. Já tem, inclusive, acenado muito positivamente diante desse cenário aqui em Alagoas também. Gostaria que você falasse como isso tem sido tratado nas outras regiões do Nordeste, principalmente nos outros estados, nos grandes centros. Já existe também uma certa independência das federações para transmitir seus campeonatos? Como é que tem sido isso? Eu acho que assim, você pegando Pernambuco, Ceará e Bahia, meio que já tem uma dinâmica construída historicamente com um grande canal de televisão. Então isso meio que ainda permanece no mesmo formato.
Os demais, aí você vai ver, a Alagoas, que tem essa história do streaming, a Federação do Rio Grande do Norte, mas outros estados, Maranhão, né, a Federação Maranhense já faz isso também via YouTube, via MyCruz, via outras plataformas de streaming. Mas você vai ver estados como Sergipe, né, como o Rio Grande do Norte, como a Paraíba, iniciando esse movimento a partir dessa própria sugestão, vamos dizer assim, da MP, de visualizar isso. E aí, em alguns casos, é a federação, em outros casos, vai ser o clube. Mas se isso for feito de maneira desarticulada, certamente vai beneficiar os maiores. No nosso caso, do Nordeste, vai beneficiar CRB, CSA, Sport, Santa Cruz, Náutico e tal, mas os do interior, de repente, acabam perdendo espaço nessa lógica individualizada. Então, se montar esse grupo, se isso for definido coletivamente, certamente os resultados tendem a ser mais positivos. Essa questão de patentes e marcas, como é que tem sido tratado também pelos clubes do Nordeste, pelo que você tem acompanhado, Luciano? Esse também é uma área que você domina muito bem, que você acompanha de perto também o desenvolvimento dos clubes. Estou falando das equipes que ainda não se organizaram nesse sentido e outros que já são bem estruturados e que já começam a ter reflexos econômicos bem positivos, como o Bahia, por exemplo, como aí em Pernambuco tem o próprio Sport que já vem utilizando isso. Como é que tem sido trabalhada essa situação no aspecto geral do Nordeste? Na verdade, essa questão de marca própria, especialmente marca própria da camisa, né, do material esportivo de jogo, né? Então você tem aí Santa Cruz, Náutico, Botafogo da Paraíba, ABC, tantos outros clubes que já utilizam nessa marca própria, cuja raiz do negócio ela tem uma origem específica. Ela retira, vamos dizer assim, um atravessador. Então, para o telespectador compreender a lógica do mercado, pensem as grandes marcas de material esportivo, muitas delas não produzem de fato a camisa, ela não tem a fábrica, ela tem a marca, uma agência de marketing, vamos dizer assim, no qual ela contrata uma fábrica, que aí no Nordeste tem algumas, enfim, no Brasil inteiro tem várias, e aí que é a mesma fábrica que os clubes que fazem marca própria hoje contratam. Então, eles tiram o atravessador da marca de material esportivo para que o percentual de royalties, ou seja, o percentual de arrecadação do clube com a venda do material esportivo seja mais ampla. Vou lhe dar um exemplo de um contrato de um clube aí do Nordeste, né, no qual preciso reservar o nome. Mas o fornecedor anterior pagava algo em torno de 8% de royalties da arrecadação de venda da camisa. Mas não é 8% do valor de venda. Vamos supor que a camisa custa R$200 na loja, mas é o valor de repasse para a loja, o que é normalmente 50% disso. Essa é a relação do negócio. Hoje, a relação do negócio desse mesmo clube ele tem algo em torno de 30% de royalties do valor final da venda. Ou seja, porque ele tem a própria loja, ele tem o próprio caminho de distribuição desse material esportivo, já visto aqui no caso dele é um clube muito regionalizado. Então, o potencial de arrecadação, o que aconteceu com o Ceará, o que aconteceu com o Bahia, isso tende a se ampliar de uma maneira muito significativa porque você tira a lógica do atravessador e consegue dominar o negócio. Qual é a dificuldade do clube? Montagem de estrutura, entendimento do próprio negócio, mas também a montagem da infraestrutura para poder, de fato, transformar isso num produto e conseguir resultados significativos. Não é só fazer a marca própria, botar no mercado que eu vou vender, vou arrecadar mais. Eu preciso de trabalhar essa marca, eu preciso divulgar, eu preciso criar ativos, eu preciso, enfim, toda uma lógica que nossos representantes aí da Série A, no caso de Ceará, Fortaleza e Bahia com marca própria, é só o Sport dos 4 clubes que estão na Série A que ainda tem o contrato lá com a Umbro. Lançou até a camisa essa semana, aí, a camisa nova do Sport. Mas os 3, né, dos 4, 3 que já tem marca própria, fazem isso com extrema qualidade e aí os resultados eles acontecem, não é por acaso. Né? Luciano, outro aspecto que é muito importante quando se fala de marcas e patentes, e muito bem colocado por você, é a preparação dos dirigentes.
Como é que isso tem sido feito também? Como é que você tem acompanhado a preparação dos dirigentes para poder acompanhar essas tendências do mercado? Os clubes têm investido, essa metodologia de aplicar pessoas mais jovens para assumir a presidência executiva dos clubes, você enxerga de que forma? Como é que tem sido essa capacitação dos dirigentes, principalmente aqui do Nordeste? Não sei se você já assistiu, ou os telespectadores estão nos acompanhando aqui, tem uma série que tem aí na Netflix, né? Que é The English Game, que fala da história da profissionalização do futebol. Só que ele fala da profissionalização do atleta. Isso. Né? E aí o que mostra essa série é basicamente o que a gente está vendo agora, mas em relação ao profissional da gestão voltado para esse mercado, especificamente de futebol. Ainda é muito incipiente e em alguns contextos ainda é visto muito como preconceito, né? O abnegado, né? O gestor do clube que está lá todo dia, não sei o que, ele é muito mais valorizado do que a relação profissionalizada. Por outro lado, aqueles que têm uma relação profissionalizada, a gente já percebe uma gama de resultado. Agora, em todos os clubes, ao menos na maioria deles, o departamento de futebol, cada vez mais, ele é profissionalizado. Então, você já consegue ver o diretor executivo, você vê a analista de desempenho, vê a comissão técnica, todo mundo profissionalizado. Mas no aspecto mais geral, mais voltado à governança, mais voltado à compliance, à contabilidade, à gestão financeira, muitas vezes ainda ficam em torno voltado para os abnegados. Então, isso dificulta o processo. Por outro lado, como você bem citou, você já vê um indicativo da própria a conectividade, os mais jovens já se atinando a isso, uma discussão de planejamento, apesar de não praticada, mas muito veiculada, muito discutida dentro do mercado do futebol. Vários cursos Brasil afora, a própria CBF, né? Na CBF Academy, colocando a importância de voltar à formação dentro da gestão do futebol. Isso abre os horizontes para gestores mais jovens, pessoas com uma visão de mercado diferente e que aos poucos vai fazendo essa transição. Eu não acho que a gente está iniciando uma década agora. Se a gente voltar 10 anos atrás, né, 2010, e lembrar lá da Copa da África do Sul, as vuvuzelas, Felipe Melo pisando no holandês e tal, a gente já conseguiu avançar 10 anos depois. Então, o que se tem para essa década, eu imagino que é uma tendência, cada vez gestores mais jovens. A gente tem um exemplo no Confiança, por exemplo, aqui vizinho nosso, né? O presidente Iago, bastante jovem, bastante promissor em relação às suas ideias e às construções. Né? O próprio Belintani, apesar de idade ser um pouco mais velho do que o próprio Iago, do Confiança, mas numa forma de gestão, de pensar a gestão do futebol com uma experiência diferente, né? com esse caráter no dia a dia mais juvenil, mais de comunicar com as pessoas. Então, é a lógica de promover o conteúdo. Então, não só na publicidade, mas também na relação de gestão. Cada vez mais o conteúdo sólido é a ferramenta de marketing, a ferramenta de gestão, é aquilo que vai trazer resultados significativos para cada clube de acordo com sua realidade. Com certeza. Eu vou agora a um rápido intervalo com o Luciano Leonide. Daqui a pouco nós vamos mostrar os gols, né, da Libertadores da América. Vamos passar também os gols da derrota do CSA ontem para o Cuiabá e mostrar o momento vivido não só para os jogos desta quinta-feira pela Copa do Brasil, jogos também, a situação de momento do Campeonato Brasileiro da Série A, que tivemos jogos ontem, da Série B e da Série D do Campeonato Brasileiro. Tem muitos assuntos para colocar em evidência ainda nesta edição do Canal Esportes. Continue conosco. Voltamos já.